Hebreus capítulo 11, versículo 31. Assim está escrito: pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. Pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Mais uma vez, amados, nós iniciamos outro mês falando sobre fé, sobre o poder da fé e atitudes daqueles e daquelas, agora falando de mulher, que agiram, que operaram pela fé e que conquistaram, tiveram seus nomes arrolados entre os heróis da fé. E isso tudo para exemplo, para testemunho, para mim e para você, daquilo que é possível nós também conquistarmos. Amém, amados? Muito importante, você percebe que já no início diz a palavra pela fé, Raabe. Então, não foi pela seu potencial, pelo seu conhecimento, não foi pelo seu desenvolvimento, por suas, sabedoria, foi pela fé. Pela fé. É pela fé que nós temos acesso à graça, na qual estamos livres. É somente por fé, irmãos. Nada que nós fizermos vai nos dar condições de conquistarmos alguma coisa em Deus. É pela fé. Raabe, pela fé. Ela ouviu, ela creu, acreditou e ela agiu. A fé é isso. Fé vem por ouvir. Ela ouviu, ela acreditou, creu naquilo, levou a sério e operou a sua prática de fé no momento oportuno, fez com que ela conquistasse uma vida totalmente diferente. Eu pergunto: o que você tem ouvido de Deus? O que nós temos ouvido, irmãos? O que é que você tem ouvido da palavra de Deus? O que é que nós temos ouvido que tem borbulhado dentro de nós? E o que é que nós temos feito com isso? O que é que nós fazemos com aquilo que nós ouvimos de Deus? Será que estamos levando a sério? Será que estamos acreditando? Será que estamos dizendo: é isso mesmo, vai acontecer? Ou nós, mais uma palavra. Isso me preocupa, irmãos, de nós empurrarmos as coisas e depois pensarmos que o fato de nós estarmos na igreja, de nós fazermos as nossas orações, de nós, enfim, sermos religiosos, vamos conquistar alguma coisa. Mas eu quero te dizer, se nós não agirmos à altura daquilo que nós temos ouvido, se nós não levarmos a sério, irmãos, não vai funcionar. Sabe qual é a parte da Bíblia que funciona? Qual é a parte da Bíblia que é verdadeira, que funciona? Toda a Bíblia é verdadeira. Mas eu pergunto, qual parte que você crê dela? Porque é esta parte que funciona para você. É a parte que você acredita. O resto é resto. Se você não acredita, irmãos, se você não põe em prática, se você não diz, é palavra de Deus, eu vou levar a sério isso, não funciona. Você vai ficar 30 anos, 40 anos na igreja, ouvindo e ouvindo e ouvindo e não praticando, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, nós precisamos aprender pela fé. Raabe, pela fé. João, põe seu nome aí, irmãos. Pela fé, Narciso, pela fé. Pela fé. Pela fé.
Sabe, irmãos, Raabe, a meretriz. Isso é um pouco triste pensar, porque a Bíblia não oculta as falhas dos seus heróis, mas expõe. A Bíblia não é um livro de histórias bonitas. A Bíblia não é um livro de poesias, de contos de fada, mas é um livro de realidade, de vida. Ela diz quem é o homem, quem é a mulher, aquilo que eu posso e o que eu não posso. Ela revela para nós. Ela diz que Raabe era uma meretriz, e que ela, sendo uma meretriz, ela usou fé. E isso para mim, irmãos, tem uma revelação estrondosa. Eu penso assim, se Deus usou uma prostituta, uma mulher que tinha dona de um motel, segundo alguns estudiosos, uma mulher que tinha, irmãos, um bordel, uma mulher que era desprezada, se Deus usou a ela, e diz que ela era isso, olha, ela tinha uma queda, não era isso, ela era, entendeu? Ela tinha de vez em quando essa irmãzinha, tadinha, né? Ela tinha, não, ela era isso. Está entendendo, irmão? Está compreendendo? Está compreendendo que isso não desmerece, que Deus usa essas pessoas? E não é apenas Raabe, irmãos. Se você olhar para Elias, o grande profeta, ele teve seus momentos de fraquezas. E Tiago chega a dizer que Elias era um homem semelhante a nós. Eu falo, meu Deus, se ele era semelhante a mim, e ele orou e não choveu, e orou de novo e choveu, Marcelo, e ele era igual a mim, com as mesmas paixões, ele também se deprimia, se entristecia, ele era igual. Qual é a diferença dele? É que ele orou com fé, com insistência, ele acreditava, ele cria. Esta é a razão da diferença, irmão, só isso. Elias era um homem semelhante a nós, teve suas tristezas, teve seus problemas, suas dificuldades, mas teve seus resultados gloriosos, porque ele creu, porque ele orou, porque ele fez alguma coisa. Diz aí no texto lá de Hebreus, capítulo 11, que Raabe, esta mulher que, pela fé, a meretriz, que ela não foi destruída, ela não morreu com aquela cidade, porque ela acolheu com paz os espias. Ou seja, irmãos, eu fico pensando que ela, primeiro, ela já identificou quem era aqueles caras. né, Jonas? Quando viu aqueles caras, ixi, esse é da turma. Esse é da turma do Deus Todo-Poderoso, que abriu o Mar Vermelho. Esse é deles. É daqueles que nós temos ouvido. Eles vão destruir tudo aqui. Mas ela, diante daquela situação, ela poderia ter tomado uma posição de: vou chamar o rei, vou denunciar, porque nós vamos se livrar disso. Mas não, irmãos, ela acolheu, e acolheu com paz. Ela recebeu aqueles homens que iriam destruir a cidade, queria detonar tudo ali, ia matar crianças, ia matar todos. Ela acolheu, porque ela acreditou. Ela acolheu aqueles homens, ela tomou uma posição, ou seja, ela demonstrou a sua fé por provas. Preste bem atenção nisso. Isso é coisas que já aconteceu comigo e com muitos aqui dos irmãos, certamente, quando você diz, eu creio, eu vou,
Deus tem falado, vai acontecer. Não vai abrir as portas rapidamente, não pense que tudo vai acontecer numa boa. Não, virão provas, virão situações que vão provar a tua fé, que vão realmente colocar você numa situação para saber se você acredita mesmo ou não. É isso, esse é o momento, irmãos. Poxa, eu creio que esse Deus é poderoso, que esse Deus vai fazer isso. Mas agora é o momento de acolher ou não acolher. O que eu faço? Que situação, que posição eu tomo? A tua fé, ela, para ter valor, para mostrar o valor que ela tem, ela precisa passar por provas. Lembra disso, meu irmão. A tua fé, Deus vai considerar, Deus vai examinar. Quando você diz eu creio, eu vou fazer, virão situações ao contrário, virão provas, virão situações que você diz, mas eu não posso fazer isso. Pois é agora que você precisa depender da fé. É agora que você precisa crer. Poxa, meu Deus, eu pensei que agora iria acontecer tudo certinho, mas não deu tudo certo. De repente, vem os oficiais do rei e diz para ela: Raabe, tem uns caras aí com você, e esses caras, né? Ela poderia amarelar, não é verdade? Ela não poderia, não era uma boa oportunidade dela amarelar e dizer verdade. Estão aqui, ó, entra por ali, pega eles e pronto, estou livre. Ela poderia dizer isso. Você vai sempre ter um escape para não viver a tua fé. Está entendendo, irmão? Você vai ter sempre uma opção para não crer, para vazar, para sair. Mas se ela fizesse isso, o nome dela não estava ali. Se ela amarelasse, irmão, se ela deixasse, se ela esmorecesse, se ela voltasse atrás. Não, irmãos, não é assim. O meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não haverá prazer naquele que recua. Você precisa determinar e agir sua fé até o fim. Não, é verdade, eles vieram aqui, mas não estão mais aqui. Não estão, olha, vão para lá, eles devem estar lá, devem ter saído correndo, pode ir. Ela passou por mais uma prova de fé, ela realmente poderia dizer, fui descoberta, estou perdida. Não, mas ela continuou crendo em Deus, continuou operando sua fé, ela manteve-se firme e fiel naquilo que ela acreditava. Assim, eu e você devemos fazer o mesmo. Amém, amados? Em nome de Jesus. Agora, eu penso que Raabe, irmãos, estávamos conversando, Jonas e eu esses dias, Raabe era uma mulher totalmente improvável. Você não acha? Meu Deus, quantas pessoas melhores para o Senhor escolher, o Senhor vai escolher Raabe. Porque você acredita que Deus escolheu Raabe? Deus escolheu Raabe. Deus escolheu. Ela está ali, irmãos. Em Mateus 21, versículo 28 a 32, veja as palavras do nosso Senhor Jesus. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se o primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Amém? Pay attention. Presta atenção. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, diga arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Jesus disse para aqueles
fariseus para a religião da época, os publicanos, pecadores e as meretrizes vão entrar antes no reino de Deus do que vocês. Por quê? Porque eles estão acreditando, eles estão arrependidos, eles estão crendo, eles são, você olha para ele e diz, são improváveis, não poderão entrar, esses não, mas Deus diz, esses sim. Este sim, este sim, este sim. Raabe, uma improvável. Onde ela chegou, irmãos? Ela chegou a ser parte da genealogia do Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1, vamos ler, irmãos, até o versículo 6, é interessante. Eu me lembro que quando o pastor, que era budista, pastor Cho, ele ganhou uma Bíblia daquela missionária, e ele começou a ler, ela falou, o senhor está tão mal, comece no Novo Testamento, senão o senhor não vai aguentar, o senhor morre antes. Então ele começou a ler em Mateus, e quando ele começou a ler a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá os seus irmãos, Judá, ele falou, minha filha, me dá uma lista telefônica que é melhor, isso aqui não tem sentido, e realmente para aqueles que nunca leram não tem sentido, mas preste atenção, Judá, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac. Já tem sentido para você isso? Tem, não tem? Tem sentido para mim tanto, glória a Deus. Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Pérez. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Abinadab, Abinadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Preste bem atenção, Raabe já não é mais uma prostituta, Raabe agora é uma princesa, Raabe agora está sendo colocada, irmãos, na genealogia do Senhor Jesus, e ela tem um casamento, tem uma vida transformada pela fé, como nós aprendemos esta semana, ela tem uma vida transformada por fé, irmãos, ela passa a ser aquela que era totalmente improvável, uma meretriz, uma prostituta, agora ela tem família, ela gera filhos, e mais do que isso, ela gerou Boaz. E quem conhece a história de Boaz, Boaz veio a se casar com Ruth, outra improvável. Quem era Ruth mesmo, gente? Ruth era uma moabita, não fazia parte do povo de Deus, assim como Raabe. Se Raabe era improvável, Ruth também era improvável, não poderia estar ali, porque era uma moabita, era de outra nação, de um outro povo. Você está entendendo, irmãos, o que Deus faz? Chama a Ruth, e Ruth gera de Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé, Davi. Se nós fôssemos olhar um pouco mais, Davi, diz a palavra, olha lá, Davi gerou a Salomão. De quem ele gerou a Salomão, irmãos? Da que fora mulher de Urias, Batseba, adúltera, improvável, uma mulher que não merecia estar ali, irmãos. Preste atenção nisso, são muitas pessoas improváveis que vão entrar no reino de Deus, e quem sabe, muitos prováveis
Preste atenção. 3 mulheres improváveis, Raabe, Ruth e Betseba. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, falando sobre a vocação dos crentes, a vocação dos santos. Ele diz: irmãos, reparai o chamado de vocês, a vocação de vocês, visto, preste bem atenção, que não foram chamados muitos sábios. Tem alguns sábios? Tem, mas não são muitos, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre conhecimento, nobre nascimento. Versículo seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas, diga, loucas, as coisas loucas. Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Preste bem atenção, versículo seguinte: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas. Quem é mais desprezada do que uma prostituta, do que uma adúltera? Quem é mais desprezada, irmãos, do que uma estrangeira na terra? Quem é? São pessoas desprezadas, pessoas improváveis, mas Deus escolhe aqueles que não são, para reduzir a nada aqueles que se dizem que são, que acham que são. Então, isso para mim, irmãos, tem um ensino muito, muito, muito precioso. Eu quero abrir o meu coração para vocês e dizer que isso tem me chamado muita atenção, porque às vezes nós achamos, irmãos, que somos o tal, porque eu sou aquele que... Lembra aquela história do fariseu e o publicano? O Senhor não podia ter escolhido alguém melhor, porque eu sou dizimista, ofertante, jejuo 3 vezes por semana, faço as coisas regradinha, meu Deus, estou sempre na tua casa. Mas preste atenção, irmãos, que se não houver a humildade, se não houver o quebrantamento, se não houver o entendimento de que Deus é tudo e nós não somos nada, se não houver esta compreensão de uma prostituta, se não houver a compreensão de alguém que não vale nada, de dizer, por que o Senhor me escolheu, por que o Senhor me chamou, irmãos, não tem sentido. Nada que você faça vai merecer a vida eterna. Você é salvo pela graça de Deus, e eu também. Nós temos que compreender essas coisas, irmãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, esse texto é tão forte, tão lindo também, nós só vamos passar por eles rapidamente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo seguinte: porque não nos pregamos a nós mesmos, diz Paulo, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos. Somos servos de vocês por amor a Cristo Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é que resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tudo vem de Deus, tudo é para ti, tu és digno de tudo. Quando você canta isso, cante de coração, porque é assim mesmo, irmãos. Até a iluminação que nós temos, a luz que nós temos, veio dele, ele que nos deu a clareza. Às vezes a pessoa, pense no que está acontecendo no Brasil, tantas pessoas têm um pensamento diferente, porque ainda não foram iluminados, porque ainda não tem essa graça, não recebeu essa luz. É necessário receber, é necessário que Deus faça isso em nós.
Ele mesmo, Deus, é quem disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7: temos, porém, esse tesouro, aonde, irmãos? Em vasos de barro. Nós temos um conhecimento, nós sabemos, nós temos um entendimento diferente, mas veja, nós somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não há um grande homem de Deus, irmãos, há um barro. Há um homem de um Deus grande. Temos que ter essa compreensão. Quando você vê, quando Paulo mesmo, um homem grandemente usado por Deus, mas ele sabia quem ele era, ele sabia de onde ele tinha saído, ele entendia que a glória não era dele, era de Deus. Ele conhecia muito bem isso, ele sabia que ele também era um improvável. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, ele diz assim, preste atenção, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12 a 15, 1 Timóteo 1, do 12 a 15, ele diz assim: sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel. Quem é que me considerou fiel? Quem considerou fiel Raabe? Quem considerou fiel Ruth? Quem considerou fiel Betseba? Quem considerou fiel Paulo? Deus, Cristo Jesus, Ele me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, eu era um improvável, eu não merecia estar aqui. Eu não merecia. Eu digo a mesma coisa, irmãos. Eu olho para mim, quem era eu para que Deus me colocasse numa posição assim? Paulo diz: eu fiz tudo por incredulidade. É verdade, mas eu fiz. Eu me considero um improvável. Eu sou o pior dos pecadores, diz Paulo. Um improvável. Pedro, quando ele conheceu Jesus, o apóstolo Pedro, vocês sabem daquela passagem que está lá em Lucas 5, versículo 8, e quando Jesus opera um milagre, aquele milagre maravilhoso, o que disse Pedro? Pedro, vendo isso, ele prostra-se aos pés de Jesus, e ele diz: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pode procurar outro, porque eu não tenho valor nenhum, eu sou um pecador, eu sou um improvável, mas Jesus diz: é com você mesmo, é com você que eu quero, é você que eu procuro. São os improváveis, não são os que são os que não são, são os que creem, são os que se colocam diante de Deus. Eu fiquei pensando, olhando para isso, e comecei a considerar: Senhor Jesus, será que o Senhor também seria um improvável? Será que Jesus também seria um improvável? Será que Jesus também se colocaria numa condição dessa? Porque se meu mestre se colocar assim, então aí a casa caiu, né, irmãos? Aí não tem mais jeito mesmo. Mas na visão de Natanael, Jesus era improvável. Quando Filipe chama Natanael e diz: olha, eu encontrei o Messias, está lá em João, capítulo 1, versículo 45. João 1, 45, 46, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Improvável.
Não, de lá eu não creio nisso. Foi preciso que Filipe dissesse: venha ver. Um grande profeta messiânico, Isaías, no seu capítulo de número 52, quando ele escreve para nós, ele escreve, capítulo 52, versículo 13, ele vê o Filho de Deus, e ele diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Mas veja o versículo seguinte: como pasmaram a vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que outros dos filhos dos homens. Não é esse é improvável, não pode ser que este seja o Cristo, o Filho de Deus. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. No capítulo 53, ele continua: quem creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, e não tinha aparência nem formosura. Quando olhávamos para ele, não víamos nenhuma beleza para que nos agradasse. Este era Jesus, o Filho de Deus. Este era, aos olhos de muitos, improvável. Versículo seguinte: ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Preste bem atenção. Jesus era improvável. Não, nós não fazemos caso dele. Não. Ele não dá, eu não posso acreditar. Eu não posso crer que esse vai ser o Salvador, o Filho de Deus. Oh, meus amados, como precisamos aprender a viver mais o cristianismo. Como precisamos aprender. Jesus, o ferido de Deus. Jesus, o oprimido. Jesus, moído pelas nossas iniquidades. Jesus, que levou o castigo que me traz a paz. Jesus, que nos deu cura pelas suas feridas. Jesus, oprimido, humilhado, calado. Como a ovelha muda, ele não abre a sua boca. Jesus, o cortado da terra dos viventes, ferido por minhas transgressões, aquele que entregou a sua alma como oferta pelo nosso pecado. Este é Jesus. E sabe, tudo ele fez por fé, tudo ele fez porque acreditou. Por isso ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ele ficará satisfeito, ele ficará feliz, assim como Raabe, assim como Ruth, assim como Batseba, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como eu, assim como você.
Entenda, ou nós somos improváveis e dependemos totalmente da graça do Senhor, ou nunca veremos o reino de Deus. Eu sei que essa palavra é tão forte, irmãos, mas Jesus disse: se vocês não se tornarem como crianças, não podem entrar. Se vocês não deixarem a arrogância, não deixarem o orgulho, o querer achar que são, não podem entrar. Ele é, nós não somos nada. Ele é tudo, irmãos. Ele é o nosso Jesus, é o nosso referencial, o nosso mestre, o nosso Salvador. E se Ele sendo o Senhor, se Ele sendo tudo, Ele se humilhou, Ele se entregou, Ele não fez caso de ser chamado bom. Vocês me chamam Senhor e Mestre, e eu sou. É verdade, eu sou. Mas se eu lavo os pés de vocês, o que vocês esperam fazer? O nosso Senhor, o nosso Mestre, o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aleluia, Ele assumiu uma posição, Ele conquistou, porque Ele se tornou um improvável. Ele se tornou, Ele se fez assim, Ele era provável, claro, irmãos, mas Ele se tornou um improvável. Os heróis da sua época não acreditavam nele. Ninguém olhava para Jesus e dizia: ó, é Ele mesmo. Não, não, não. Faz um sinal para a gente ver. Mostra que você é. Mas Jesus não precisava disso. Jesus, o improvável, um humilde, mesmo sendo, não fez questão de ser. E eu digo para você, não importa a tua condição, não importa como você esteja na vida, você que me ouve, preste bem atenção nisso. Talvez você diga: não há perdão para mim, eu fui longe demais nos meus pecados, eu fui fundo demais nas minhas iniquidades, nas minhas transgressões. Eu quero te dizer, se você tiver coração para se arrepender, para buscar a Deus, para crer que Ele morreu por você, o sangue de Jesus vai te purificar de todas as suas transgressões. Acredite, Ele morreu por você, Ele morreu, acredite, caminhe humildemente com o seu Deus, vamos crer e vamos caminhar humildemente com o nosso Deus, em nome de Jesus.